Olá! Hoje eu vim mostrar para vocês o resultado da consistência de postagem no YouTube especificamente. Vai dar exatamente um mês que eu comecei a postar vídeos com bastante consistência. Eu tive uma semana em que eu postei vídeo todo dia, e aí depois eu fiquei doente, e aí eu comecei a postar vídeo um dia sim, um dia não. E aí eu quero mostrar como o YouTube reage a esses vídeos e como o YouTube reage a você postar com mais consistência e também falar os desafios que a gente encara durante esse processo. Então vamos lá. Tá, esse aqui é a minha aba de estatísticas do YouTube. Ele mostra todo o rendimento que eu tive nos últimos 30 dias. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ele tá colocado como o gráfico de inscritos. E aqui foi o primeiro dia em que eu postei vídeo quando eu comecei a postar vídeo toda semana. A semana inteira, eu quis dizer, todo dia da semana. O primeiro vídeo foi aquele de dispatch. E aí eu postei um vídeo por dia até o dia em que eu fiquei doente. Né? Tem vídeo e live, claro. E vocês estão vendo essa curvinha aqui? Isso aqui foi um pico de que o algoritmo do YouTube começou a entregar muito, tanto os meus vídeos quanto as minhas lives. Então a gente pode ver que nesse dia aqui eu ganhei 40 inscritos e no dia... 2 dias depois eu ganhei 41 inscritos. Essa queda aqui que a gente consegue ver é porque eu fiquei alguns dias sem postar vídeo, sem fazer live, porque eu fiquei muito doente com virose. Então eu não fiz nada. Tanto é que esse vídeo aqui foi um vídeo sobre ficar doente, quando eu ainda tava mais ou menos no ápice de tá dodói. E eu não ganhei nada, porque o algoritmo não tava entregando nada pra ninguém, então não tinha por que eu ganhar nada durante esse período. E aí eu voltei a postar, só que eu comecei a postar com menos consistência. Ao invés de postar todos os dias, eu tava postando um dia sim, um dia não. De alguns tópicos que são mais nichados, outros tópicos que não são tão nichados. E a minha curva ficou um pouco mais devagar. Em quesito de visualização, em momentos em que eu estou postando vídeo, eu ganho muito mais visualização porque ele vira um trenzinho. Então alguns vídeos levam as pessoas... Ele negócio fica atualizando sozinho. Alguns vídeos levam as pessoas a outros vídeos e aí vira uma bola de neve. Durante esse mês, porque eu estava postando vídeo com consistência, eu ganhei 177 inscritos novos. Muitos de vocês, inclusive, né? E eu tive muito mais horas de visualização do que eu tenho em média de todos os meses. Eu só fazia live, óbvio. Eu não cheguei postando conteúdo sem ter um público antes, até porque eu tinha medo. E ter um público me ajudou a não ter medo de postar as coisas, claro. E qual é a conclusão disso tudo? Tiveram algumas coisas que eu percebi enquanto eu estava postando conteúdo e algumas coisas que a gente consegue assumir de outros criadores de conteúdo que já falaram as mesmas coisas. Primeiro, quanto mais vídeo você tiver, mais fácil é de alguém te achar. Porque um vídeo, ele não tem uma data de validade. Ele não vence depois de um tempo. Ele está para sempre na internet. Você jogou ela na internet, ele está para sempre lá. Então, em qualquer momento, o YouTube pode olhar e falar: esse vídeo aqui é bom para o momento atual do mundo e as pessoas estão falando muito disso, então eu vou jogar esse vídeo na mão das pessoas. O vídeo que mais teve visualização e mais me trouxe conhecimento nesse período, chegou até furar a bolha em certo ponto, foi um vídeo falando sobre jogos não serem mais tão divertidos atualmente, porque é um tópico que muita gente pensa a respeito, é um tópico que influencia muito a atualidade, e é algo que chama a atenção das pessoas. Quando você tem um título, tipo, jogos não são mais tão divertidos, e você tem eu falando sobre nostalgia e esse tipo de coisa, as pessoas se sentem mais presas, consequentemente elas ficam mais tempo no vídeo, e consequentemente o YouTube decide entregar para mais pessoas. Todas as pessoas que não gostam do vídeo também são boas influências, porque quando a pessoa vê o vídeo para comentar algo, ela também está falando pro algoritmo que aquele vídeo é relevante. Então, é aquela coisa, não que a gente goste de Ibope ruim, mas todo Ibope é Ibope. Então, postar um vídeo por dia dá muito trabalho. E dá trabalho num ponto e num sentido em que aquilo estava dominando todo o tempo do meu dia e fazendo com que eu não quisesse fazer live com tanta frequência. Eu amo fazer live, do mesmo jeito que eu amo fazer vídeo, produzir vídeo. Mas, porque tem que gravar, tem que pensar num tema. Eu não faço script, então isso não influencia, mas eu tenho que pensar antes de falar no que eu vou falar, senão eu me embolo e às vezes fica mais difícil
eu tenho que estar falando de um tema que eu me sinta confortável pra conversar, senão as ideias não fluem pra fora da minha cabeça. E aí tem que editar depois. Então é bastante trabalho e toma bastante tempo. E junto com gravar, editar e streamar, tudo isso ficava muita coisa. Eu parei de desenhar por completo, porque eu tava muito ocupada com isso. E como eu não consigo terceirizar isso, porque eu teria que ter uma renda fixa e estável pra conseguir pagar outra pessoa pra fazer isso pra mim, eu tenho que fazer tudo sozinha. Por causa disso, depois de eu ficar doente, eu tomei a decisão de que eu ia fazer vídeos um dia sim, um dia não, porque aí no dia em que eu não gravo o vídeo, ou eu relaxo a cabeça, ou eu já gravo o vídeo do dia seguinte, e me dá um fluxo mais fácil de trabalhar. Obviamente não é tão ideal quanto postar vídeo todo dia. Postar vídeo todo dia é mais fácil, você vai estar alimentando o algoritmo mais, você vai estar falando pro YouTube, olha YouTube, eu estou dedicado nisso, eu estou nisso aqui pra valer e tudo mais, e o YouTube vai falar, ah tá, você não é mais uma daquelas contas que tenta por uma semana e desiste. Um jeito mais simples de fazer o que eu tava fazendo, porque eu tô fazendo vídeos de longa duração, né? Mas as pessoas, quando elas fazem esse tipo de coisa, elas geralmente fazem com shorts. Até porque shorts é a coisa que mais chama atenção. Mas eu desgosto um pouco de shorts, eu não gosto do que faz com a cabeça das pessoas, eu não gosto que o short se agarra na sua atenção e faz com que o seu cérebro não consiga mais prestar atenção em outras coisas. E eu também não quero produzir vídeo pra short, eu não quero ter que fazer vídeo pensando em como agarrar a atenção da pessoa por 1 minuto. Eu quero fazer o meu conteúdo do jeito que eu gosto. Então, eu vou com calma, eu vou fazendo meu vídeo de longa duração, uma hora o YouTube fala, ah, ela realmente está postando. Outra coisa, é muito mais fácil. Se você quiser crescer de qualquer jeito, assim, se você não ligar pra estar fazendo isso pra ser feliz, ou não ligar se o seu conteúdo reflete quem você é, o jeito mais fácil é você sempre falar do que está mais popular nesse exato instante. Porque aí é uma onda de popularidade. Só que aí tem aquela coisa, seu conteúdo nunca vai ser a sua cara. Você vai estar fazendo conteúdo do que é mais famoso, que é mais atual. Se você fizer conteúdo de anime, fazendo a análise e falando de episódios, explicando coisa, é óbvio que você vai puxar um público que é muito grande naquilo, ou se você fizer vídeo falando de treta, você vai puxar um público que é muito grande naquilo também, mas tudo é sobre o que você acha que representa você, o que aquele conteúdo significa pra você e como você se sente quando você assiste aquele conteúdo. Eu, particularmente, não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Eu gosto de fazer as coisas que eu gosto e falar das coisas que eu gosto. E às vezes das coisas que eu gosto é falar um pouco sobre K-pop Demon Hunters, ou às vezes o que eu gosto é falar sobre um jogo que vai lançar, às vezes o que eu gosto é falar sobre um anime, e assim, nem sempre meus vídeos vão bem. Eu tenho vídeos que, obviamente sempre vai ter um vídeo que vai ir pior do que o outro, porque alguém tem que ir melhor, né? Mas, a ideia é você gostar daquilo que você tá fazendo. Se você não tem essa necessidade de crescer o mais rápido possível, vira uma experiência muito mais gostosa de fazer, sabe? Uma coisa que, às vezes eu me sinto triste, que nem todas as pessoas durante a jornada, nem sempre não crescer é legal. Eu vejo quando as pessoas não me seguem mais, quando elas me dão um follow, eu tenho acesso a todas essas informações. Não especificamente, né? Eu não fico vendo cada pessoa que me deu um follow. Mas eu consigo ver o número de inscritos, eu consigo ver que dia que a pessoa deu. Eu consigo ver quando as pessoas dão. Eu consigo ver quando as pessoas tiram o follow em mim. E é óbvio que eu tenho dias que são mais difíceis de processar, que tá tudo bem esse tipo de coisa. E aí é nesses momentos em que o Davi entra na minha frente e fala: olha, sabe os youtubers que você ama? Sabe o Moist Critical? Sabe o PewDiePie? Sabe o Markiplier? Sabe todos esses youtubers que a gente vê? Eles começaram não fazendo nenhum dinheiro. Começaram sem nenhum público. Ele falou pra mim, ontem inclusive, que o Moist Critical ficou 10 anos postando vídeo na internet. Ele ficou pelo menos 3 anos sem fazer um tostão. E assim, é um trabalho devagar. A gente tá fazendo uma aposta aqui, né? Uma grande aposta. A gente tá apostando que as pessoas vão gostar da gente e do nosso conteúdo. E às vezes demora, é muita gente, né? A gente vai passar na mão de muita gente no caminho. Então assim, meu ponto nisso tudo é o seguinte. Se você veio aqui procurando um conselho, faz o que você gosta,
Posta sobre o que você quer. Se você quer crescer rápido, fique nas tendências. Vá nas tendências. Mas esse aqui serve de um aviso. Se você só fizer tendências e você nunca se der uma personalidade ou uma identidade no seu conteúdo, você vai começar a não gostar do que você tá fazendo. E na hora que você não gostar mais do que você tá fazendo, você vai tomar burnout. E quando você tomar burnout, você vai querer abandonar aquilo. E aquilo não vai mais ser legal pra você. Agora, se você quer algo duradouro, ou fazer algo que você quer, faça sempre aquilo que representa você. Independente do que os números dizem, independente do que o dinheiro na sua conta diz. Se você tem a capacidade e o tempo de fazer e se dedicar nisso, faça apenas o que você gosta. Porque aí você pode ir com calma e com gosto e vai ser muito melhor. Se você não veio aqui para dicas e você queria ver o meu progresso, a história é o seguinte: eu cresci muito mais nesses meses em que eu tenho postado vídeo do que quando eu não estava postando vídeo. Eu fiquei o ano inteiro matutando se eu ia começar a postar vídeo ou não. E eu escolhi os últimos meses do ano para postar vídeo com mais consistência. Mas eu tô feliz que eu decidi fazer isso. E muito obrigada por ter vindo comigo nessa jornada até agora. Eu espero que a gente tenha muitos mais anos disso. E eu estou muito mais feliz agora do que eu tava antes.